pessoal, vamos para a aula 130, avaliando o aprendizado. Diz assim, questão número 6. Um paraquedista com massa de 80 kg desce verticalmente com uma velocidade constante de 0,5 metros por segundo. A DOT G igual a 10 metros por segundo. Então está aqui a questão de número 6. Eu tenho um paraquedista, está aqui o paraquedista. Pode ser um desenho rudimentar, não interessa. Está aqui o paraquedas, não precisa nem desenho, né? Está aqui, tem um paraquedas aqui. E ele está descendo. Ele está descendo com velocidade constante. Lembra? Estados mecânicos, ele desce em trajetória reta com velocidade constante. Olha a aula de força e movimento, aquela aula importante. Movimento retilíneo uniforme. A pergunta que é feita é o seguinte. Ele está descendo, inclusive é dito para nós que é 0,5 metros por segundo a velocidade do paraquedista. É perguntado o seguinte. Primeiro, qual é a aceleração escalar do movimento? Tá? Bom, se ele está no MRU, a aceleração só pode ser zero. Não só escalar, mas vetorialmente a aceleração é zero. Não há aceleração, porque ele desce com velocidade constante. Está aqui o item A. O item A é quanto é que é a aceleração. Item B. Determine o módulo da resultante das forças que se opõem ao movimento. Nota, ele não perguntou a força resultante sobre o corpo. Ele perguntou forças que se opõem ao movimento. Ele nos disse que a massa é 80 kg. Se ele perguntar assim, quanto é que é a resultante sobre o corpo? Resposta, aceleração zero, quanto é que é a resultante sobre o corpo? Resultante é zero. Lembre, se não há aceleração, não tem como ter força resultante. Agora, a pergunta feita não foi essa. Ele quer saber a resultante que se opõe ao movimento. Então, se o peso, ó, tem um peso para baixo, quanto é que é o peso do conjunto paraquedista mais equipamento? Massa 80 kg, gravidade 10, o peso deve ser quanto? 800 newtons para baixo. Quanto deve ter se opondo ao movimento, aqui ó, resultante se opondo ao movimento, tá? Que é uma força de arrasto. Não é força de atrito, tá? Quando é um líquido ou um gás que faz, chama força de arrasto. Quanto vale essa força de arrasto? Ah, mas tu não falou dela, tá? Lá na hidrodinâmica a gente fala um pouquinho dessa força de arrasto. A força de arrasto hidrodinâmico, eu não preciso nem saber calcular aqui. Por que eu não preciso saber calcular aqui? Eu sei que se a resultante é zero, se tem 800 para baixo, tem que ter 800 para cima. Então 800 para baixo, 800 para cima, resultante zero. Resultante zero, ele está em repouso? Não, ele está em movimento. Mas, professor, como é que ele consegue descer se a FR é zero? Pessoal, não confundam movimento com força nem aceleração. Olha a aula lá de força e movimento que tu vai entender bem o que eu estou dizendo. Não é porque o movimento é para baixo que tem que ter força resultante para baixo. Notem, o importante sempre é tu se concentrar no estado do movimento. Se o estado é o MRU, aceleração zero, FR total no corpo é zero, por isso que a força contrária ao movimento tem que ser numericamente igual ao peso para que a resultante dê zero. Então, resposta da B, determine a resultante das forças que se opõem ao movimento, 800 newtons. Não é nem menos nem mais, 800, exatamente igual. Se fosse menos, sobraria para baixo, aí não seria MRU. Se fosse mais, não seria MRU, ele estaria freando. Questão número 7, fechou a 6, era só essas duas perguntas, tá? Um perguntou da aceleração e perguntou da força que se opõe ao movimento. 7. Uma força horizontal de 10 newtons é aplicada a um corpo de massa 2 kg, inicialmente em repouso. Apoiado sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa. O que ele quer dizer com perfeitamente lisa? Não há atritos. Atritos vai vir no final desse capítulo. Então nós temos ali um corpo de 2 kg que está sofrendo uma força de 10 newtons horizontal e ele diz assim, primeira pergunta,
Qual é o módulo da aceleração adquirida pelo corpo? Se só tem uma horizontal, ele só tem uma. Verticalmente, provavelmente não tem resultante, senão meu problema é tipicamente na horizontal. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, resultante, 10 newtons, massa, 2 quilogramas, tudo sistema internacional. Tá? Notem que muitas vezes eu nem coloco as unidades, quando eu estou tudo no sistema internacional, eu só ponho a resposta no SI, no sistema internacional. Mas quem quiser colocar, fique à vontade. Então 10 dividido por 2, está aqui a aceleração, 10 dividido por 2, 5 metros por segundo ao quadrado é a aceleração desse móvel aí. Qual é a velocidade após 3 segundos? Na verdade, ele teria que dizer que essa força é constante, né? Ele diz, uma força de 10, né? Mas ele não diz que é constante. Teria que ser, se a força resultante é constante, a aceleração é constante. Porque se a aceleração é constante, é um mUv. E se é um mUv, eu sei que velocidade final é a inicial mais a t. Ele perguntou depois de 3 segundos qual é a velocidade. Saindo de zero, então sai de zero, aceleração 5, tempo 3, atinge 15 metros por segundo de velocidade. Beleza? Essa é a número 7. Vamos para o número 8. Um carrinho de massa M move-se sobre uma mesa horizontal lisa, puxado por um fio com ângulo θ com a horizontal. Então está aqui a questão de número 8. Tem um carrinho, e aí tem um carrinho preso a um fio, e esse fio aqui está sendo puxado, tem uma mãozinha aqui desenhada, e aqui é um ângulo θ puxando o carrinho. O carrinho tem massa M, Tá? Não tem atrito. Ele diz assim, sabendo que o modo da aceleração do carrinho é A, então, o valor do carrinho aqui é A, ele quer saber quanto vale a intensidade da tração no fio. Na tração do fio. Então notem, a tração tem essa direção e esse sentido. Ele quer saber quanto vale aquela tração. Essa tração diagonal, ela pode ser decomposta em duas partes. Numa parte para cima, que eu vou chamar de TY, e numa parte para a direita, chamada de TX. Notem que esse carrinho se move horizontalmente. Então, verticalmente, a resultante vertical. Quanto é a resultante vertical? Verticalmente, direção Y, a resultante é zero. Por quê? Porque ele não acelera nem para cima, nem para baixo. Então não tem força resultante. Então ele nem perguntou isso, tá? Mas a normal para cima mais TY se anulam com o peso para baixo. Bom, ele quer saber o seguinte, quanto é que é a tensão em função da massa, da aceleração e do ângulo. Foi as coisas que eles me deram, então ele só pode querer saber a tensão em função disso. Nós sabemos que nessa direção, que é a resultante nessa direção, ó, é a TX. Na direção horizontal, a única força que tem é a TX. Tá ali. Agora, TX, tá vendo? Ela está adjacente ao lado do ângulo. Então, TX em módulo, quanto é que é TX? Lembram? Quem não sabe fazer isso aqui, vai lá na aula de vetores, na decomposição. Se TX é adjacente, TX é T, seno ou cosseno? Cosseno de θ. TX é T, cosseno θ. Mas nós sabemos que força resultante é massa vezes aceleração. Segundo a lei de Newton, módulo da força resultante, massa vezes o módulo da aceleração. Se a força resultante na direção Y não tem, só tem na direção X. É a TX, então tá aqui, ó. Força resultante, T vezes cosseno de θ é igual a M vezes A. Então, quanto vale a tensão? Resposta da questão, massa vezes aceleração dividido pelo cosseno de θ. A resposta é
algébrica, não é uma resposta numérica. Tá? Vamos para a última questão, que é parecida com a da aula passada, que é a questão de número 9. Ele quer ver se tu, depois de te dar um exemplo, tu conseguiu fazer a questão de número 9, que envolve aí força elástica, envolve a mola. Então diz assim, as figuras abaixo mostram um bloco com massa 5 kg, uma constante elástica de 150 Newton por metro em duas situações. Então, muito parecida com a questão anterior, uma mola, essa mola aqui, ela tem 50 centímetros de tamanho, e aqui está o bloco de quanto? Agora tem 5 kg, o bloco, 5 kg, e ele está do teto a uma altura, vou botar ela um pouquinho menor para ter uma coerência aqui, está do teto uma altura de 60 centímetros. 60 centímetros. Tá? Agora, na segunda situação, o mesmo bloco agora está aqui, só que eu pego aquela mola de 50 centímetros de tamanho e colocou-se aqui, ó, tá ali o bloco, tá? Notem que a mola, ela tem 50 centímetros de tamanho. Se eu pendurar no teto, o que vai acontecer se eu pendurar no teto agora aqui, ó? Pendurei no teto. O teto daqui até aqui tem 60 centímetros, então a mola ela vai esticar um pouco, porque ela tinha 50, agora vai ficar 60. Então ela deu uma esticada. A constante elástica da mola foi dada, 150 Newton por metro, e a gravidade também, 10 metros por segundo ao quadrado. Perguntas. Primeiro, o peso do bloco. O peso do bloco é de quanto? Gravidade 10, massa 5. Peso 50 newtons vertical para baixo aqui, 50 newtons vertical para baixo aqui. Fechou? Agora, vamos lá. Segunda pergunta, esse é o item A. Bem fácil o item A, né? Massa vezes a gravidade. 5 vezes 10, 50 vertical para baixo. A normal do apoio na situação 1, normal 1. Nota que só tem peso para baixo. Então a normal para cima, N1, tem que valer 50 newtons. Por quê, professor? Porque a força resultante é zero. Só tem peso para baixo e normal para cima, então deu duas. Elas têm que se anularem. A resultante tem que dar zero, certo? Então por isso que na situação 1 só tem duas forças, então fechou. Normal igual a 50 newtons. Agora, aquela mola que tinha 50 centímetros, aqui, passou a ficar esticada. Ela tem um tamanho maior. Agora, aqui ó, tem 60 centímetros do teto até o corpo. Então a mola está esticada. Então essa mola, ela puxa ou ela empurra se ela está esticada? Puxa uma mola. Tanto que ela puxa que quando tu solta, ela volta. Ela está puxando. Ela puxa, a força elástica é para cima. E ele nos pergunta agora quanto é essa força elástica no item C. Quanto vale a força elástica? Pessoal, força elástica se calcula de acordo com a lei de Hooke, Kx. Kx. Se a mola tinha 50 centímetros e agora ela está com 60, ela deformou quanto? Quanto que ela deformou? Ela deformou 10 centímetros. Essa é a deformação da mola. Não vamos colocar em centímetros, vamos botar no sistema internacional, 0,1 metros. Por quê? Porque a constante é 150 newtons por metro. Então olha lá, força elástica é igual K, 150 newton por metro, vezes 0,1 metro. Ó, metro corta com metro, 150 vezes 0,1, a força elástica vai dar 15 newtons. E eu já sei que a mola ela puxa, então é 15 newtons vertical para cima. Eu pergunto, 15 newtons vertical para cima consegue elevar um corpo de 50 newtons? Não. Qual é a conclusão?
a força resultante, pessoal, não é atuante, resultante, vale 0. Ele continua em repouso. E a pergunta D e última é: quanto vale a força normal? Quanto vale a força normal na situação 2? Notem, para que a força resultante dê 0, eu já tenho 50 para baixo e 15 para cima. Eu vou ter que botar uma normal, lembra? A normal é a força que a superfície faz no corpo. De quanto? Uma normal 2 valendo 35 newtons. Por quê, professor? Porque 35 mais 15 é 50 para cima, 50 para baixo, resultante 0 e o corpo estará em repouso. Por isso que nós temos aí a resposta da número D, 35 newtons, tá bom? Até a próxima aula, aquele abraço!